Boa tarde, eu sou a Sandra, psicanalista e pedagoga. Eu quero dar uma contribuição hoje no quesito psicanálise e educação. A educação, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não se transmite somente a partir de conteúdos. Nesse sentido, a figura do professor é um canal muito importante para a aprendizagem do aluno. Existe um desejo inconsciente que existe em todos os seres humanos, né? Com o aluno não é diferente, e ele carrega toda uma bagagem emocional, individual, né, sui generis, que isso faz a diferença na transmissão de conhecimento quando ele está no processo de ensino-aprendizagem dentro do contexto escolar. Isso facilita o entendimento no sentido de que a psicanálise afirma que todo inconsciente ele se estrutura a partir de linguagem. Então existe uma linguagem própria, interna e individual de cada sujeito que faz as devidas conexões para que ele consiga entender determinado conteúdo a partir da figura do professor. É necessário ser sutil nessa questão. Por exemplo, o professor ele não ensina necessariamente somente quando está dentro da sala de aula. Existe um fator externo que faz com que o aluno se torne sujeito do desejo, ou seja, ele se assujeita a um desejo interno, individual, que permite que ele se espelhe no professor em termos de conhecimento, não necessariamente que agrade. Por outro lado, o professor pode desagradar e o aluno entender que ele ensina bem e aprender por isso, aprender com isso. Então é importante entender que até em processo fora de sala de aula, no recreio, por exemplo, o aluno pode questionar, pode ter algum interesse em saber alguma coisa que teoricamente pode estar fora do conteúdo, mas que o professor, se estiver atento, ele pode entender isso como um interesse do aluno, como forma de despertar o seu desejo de se tornar um sujeito do desejo, ou seja, de aprender. Então, por exemplo, ele está explicando uma matéria em sala de aula. Não necessariamente o aluno questiona, nem pergunta, e teoricamente ele pode até parecer desinteressado. Aí chega num dado momento, no intervalo, no recreio, ele por algum motivo faz um questionamento, pode ser referente à aula ou não, ou alguma coisa pessoal dele, que ele está perguntando para o professor, alguma coisa que ele tem interesse em saber. Essa é a manifestação do desejo, dele se tornar um sujeito de desejo. Quando o professor dá essa importância, pega o gancho de transferir para ele, sanar aquele conhecimento no primeiro momento e transferir para ele um conhecimento interligando a sua disciplina ou o conhecimento geral, isso vai fazer com que o aluno ele tenha um saber, né, porque ele tem um saber inconsciente, onde ele sabe sobre ele próprio. Ele não sabe que sabe, mas é um conhecimento interno dele. Esse saber, que na realidade difere de conhecimento, porque o saber ele é interno, inconsciente, e o sujeito, mesmo que ele esteja submetendo a um processo inconsciente de não saber o que está no inconsciente dele, o inconsciente ele se manifesta a partir de sintomas. E são esses sintomas que é interessante tapar, deixar o sujeito falar, na realidade. A partir de uma coisa que a gente chama em psicanálise, que é a associação livre, é possível trazer esse sujeito enquanto sujeito do desejo, ou seja, com interesse em ir além, em questionar, para que dessa forma a gente consiga criar seres pensantes, críticos. O aluno, para ele aprender, ele tem que se articular dentro daquilo que ele está aprendendo. Se a gente se molda em todos os parâmetros de metodologias prontas, onde a gente acha que todos os alunos são iguais e que vão aprender a partir daquela metodologia única, a gente não vai conseguir avançar na educação, né? Então, pelo ponto de vista da psicanálise, há que se tenha um olhar único e exclusivo para cada sujeito, para entender o mecanismo, todos os mecanismos de entendimento, de desejo e de saber daquele aluno.
Quando você abre o leque para questionar, para fazer o aluno se interagir com aquilo que está sendo ensinado, ou seja, ele participar e, via de regra, vai ter que partir de algum conhecimento que ele já sabe, portanto, de algum interesse que ele tenha, referente a qualquer assunto. E se consegue fazer a interligação, daí porque a gente sugere muito na questão da educação as disciplinas multidisciplinares, né? Assim, a multidisciplinaridade, ela permite que você trabalhe diferentes conceitos, né, dentro de uma mesma matéria, e ao passo que você também pode trabalhar diferentes matérias a partir de um único conteúdo. Isso permite o aluno avançar, porque ele vai conseguir pesquisar, ele vai conseguir despertar dentro dele, entender e se autodescobrir enquanto sujeito do desejo. Ele, enquanto sujeito do desejo, ele não vai repetir aquilo que foi ensinado. Não vai ser aquela questão dele decorar ou até entender momentaneamente uma questão e depois que ele faz a prova, por exemplo, meses depois ele já não sabe mais, porque não pertence ao saber, pertence a um conhecimento superficial. Hoje a neurociência já ajuda bastante nessa contribuição da educação, entendendo que o cérebro humano também é único, é sui generis, que todas as conexões que se faz dos neurotransmissores, né, eletromagnético que se tem no cérebro, ele se conecta em diferentes frentes, de modo que cada indivíduo tem uma maneira individual de aprender, e essas diferentes conexões que se fazem são diversas em cada sujeito. Elas diferenciam um sujeito de um sujeito para outro, e tudo isso facilita o entendimento da educação e da psicanálise, entendendo o ser enquanto único, né? Embora a neurociência estude a parte física do cérebro e suas manifestações, por outro lado ela contribui com a psicanálise no momento em que ela admite que o aluno tem uma individualidade única, e por outro lado ele também consegue ter uma plasticidade no cérebro, onde ele consegue aumentar o número de conhecimentos, superar dificuldades, e o cérebro se adapta a essas aprendizagens, independente de faixa etária. Então isso é importante, a gente tem enquanto ciência, enquanto pesquisa, embora sejam ciências diferentes, cada uma com a sua especificidade, mas uma, de alguma forma, ajuda a outra no entendimento do ser humano. A dica que eu dou para os professores, especialmente, e consequentemente para os pais, que estão envolvidos direto ou indiretamente na aprendizagem da criança, é que se tenha um olhar atento, né? Que se observe a criança e que verifique aquilo que o desejo dela está direcionando para que ela aprenda. Em primeira instância, a criança ela aprende pelo desejo que ela acha que o pai tem sobre ela. Ela entende que o pai deseja que ela aprenda algo, desde coisas corriqueiras dentro de casa até a questão da educação. E ela aprende por um desejo de saber mais sobre o desejo dos pais. Não necessariamente corresponde a um desejo real. Às vezes o pai tem algum desejo particular e ele passa alguma impressão para o filho a partir de atitudes, e o filho pode entender outra. Daí porque estar atento, e a partir da articulação, da fala, da linguagem, é que se consegue chegar num consenso e num entendimento. Nesse segundo momento, quando a criança entra na pré-escola, existe uma coisa que a gente chama em psicanálise, que é transferência. Essa transferência desse desejo, desses sentimentos, enquanto desejos inconscientes, é transferido para o professor. Então, o professor ele tem que, em primeiro lugar, estar ciente de que ele, independente da profissão que é de professor, que apenas é um lugar no discurso, né? É um lugar. O professor é um lugar que ele ocupa, o ser humano, o professor, ocupa um lugar dito professor, mas ele tem as suas individualidades, suas questões. Então há que se tenha que desenvolver também, ou seja, que constituir um desejo de saber do professor.
para que ele tenha um desejo no aluno em aprender o que ele tem para ensinar. E nessa hora não se pode ter nenhum medo que o aluno supere aquilo que ele saiba. Tem que se abrir o leque para que o aluno aprenda e que traga um conhecimento. É uma troca, na realidade. O aluno, ele aprende com o professor, mas o professor também tem que aprender com o aluno. O professor, ele tem toda a bagagem de conhecimento, porém, se o aluno não der a dica de quem ele é, como ele aprende, qual é o seu saber, o professor não consegue ter uma resolução boa na questão de ensino-aprendizagem. Há que se tenha uma troca, para que ele aprenda quem é o aluno, sobre o saber do aluno, para que ele consiga transmitir o conhecimento e a partir daí o aluno vá além. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acessem o e-mail santorres09@gmail.com. Eu posso tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Curtem o canal e até o próximo vídeo. Obrigada.